Bom, fluido cósmico universal. Essa é uma das coisas mais desafiantes da gente aprender espiritismo. É complicado, é nebuloso, é duvidoso. É como química, né? A gente chega e fala assim, o elétron tal conectou com o elétron tal. Não tem visibilidade, não tem nenhum dos 5 sentidos que a gente se relacione direto com esse tipo de coisa. Fluido cósmico universal é mais ou menos a mesma sensação. Que negócio nebuloso. E ele é nebuloso por duas coisas. Primeiro, o vocabulário que a gente tem, que não atinge o conceito de fluido cósmico universal. Então a gente tem que ir meio que, né, desvia aqui, desvia ali, vai ajustando as palavras que a gente tem para tentar explicar. E o segundo é a nossa limitação em não conseguir entender o conceito de infinito. A gente não consegue entender o conceito de infinito. Então, isso limita muito a nossa capacidade de absorver a ideia de fluido cósmico universal muito rapidamente. Então, demora muito. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é trazer algumas ideias que, quem sabe, né, vão facilitar um pouquinho nessa questão do fluido cósmico universal. Bom, a gente vai começar lá de cima, onde nós temos o Criador, né? Espera que não está. Tá. Então, do Criador, nós sabemos que emanam duas coisas. Uma a gente chama de princípio espiritual e outra a gente chama de fluido cósmico universal. Bom, o que é isso, em primeiro lugar? Então, princípio espiritual contém os germes, a semente de tudo que um dia vai ser espírito, mas ainda não é espírito. O espírito é algo que a gente vai ver aqui, ele ocorre com um certo desenvolvimento. Então, aqui estão as sementes de algo que um dia vai ser espírito. Do lado de lá, fluido cósmico universal é mais ou menos a mesma coisa, é onde acontece a criação. Dentro do fluido cósmico universal estão os germes, as sementes de tudo que um dia vai ser matéria. E a gente chama isso de princípio material. Então a gente até agora tem duas coisas que emanam de Deus: o princípio material e o princípio espiritual. Tudo, absolutamente tudo que acontece na criação, acontece porque o princípio espiritual interage com o princípio material. Tudo. Então parece estranho para a gente, aí já começa o problema do vocabulário. Se eu chegar e perguntar para vocês assim, tem princípio espiritual na cadeira? O que vocês acham? De princípio eu falaria que não. Mas olha só, se não tiver princípio espiritual na cadeira, que é uma criação, alguém criou, como é que você vai manter a cadeira em pé? O pé nunca se mexe, o estofado nunca se desintegra. Olha só a pergunta, como é difícil, como o vocabulário importa. Eu perguntei, tem princípio espiritual na cadeira? Eu não perguntei, tem espírito na cadeira? Tem espírito na cadeira? Não. Tem princípio espiritual? Tem, porque senão desintegra. E não é desintegra no sentido de fundir e vai tudo para o chão, não. Desaparece da criação, se não tiver princípio espiritual. Então tudo, absolutamente tudo, 100% ou até mais, se fosse possível, da criação tem princípio espiritual. No planeta Terra tem um princípio espiritual segurando tudo isso. Nas galáxias tem princípio espiritual segurando tudo isso. Na lata de lixo tem princípio espiritual segurando tudo isso. Por quê? Absolutamente tudo que acontece na criação vem da interação do princípio. Quando o princípio espiritual atua em cima do princípio material. Bom, esse princípio espiritual, para que ele consiga fazer isso, ele tem que aprender a fazer isso. O princípio espiritual é o início de tudo, é a primeira coisa que sai lá de Deus, né? Então ele é o simples ignorante que a gente fala. Ele vai precisar passar por um processo imenso, enorme, muito demorado, muito complicado, para aprender a mexer no princípio material. É mais ou menos assim, você compra uma caixinha de Lego, né, aqueles bloquinhos, e dá para uma criança, uma criança de 3 meses. Você acha que ele vai construir uma casinha no primeiro dia? Não.
No início vai botar na boca, vai tacar em cima de você, vai pisar, vai rir, vai olhar, vai jogar para o lado, até que em uma determinada hora, muito tempo depois do primeiro dia que você deu os coisinhas, ele vai quase que acidentalmente ver que um encaixa no outro, e dali ele vai indo. E ele vai chegar a um ponto e falar assim, puxa, mas encaixa, mas eu também posso botar um de cor amarela com um de cor azul. E assim vai ter um aprendizado tremendo em cima disso daí. Porque ele está pegando os germes, que são cada bloquinho do princípio material. E ele vai construir alguma coisa com aquilo. É isso que o princípio espiritual, que é o bebezinho, precisa aprender a fazer. Ele é simples e ignorante. Bom, parênteses. Para ele aprender a mexer na matéria, tem que aprender a mexer nas partes mais básicas da matéria. Até algum tempo atrás, a gente achava que o átomo era a menor porção de matéria que existia, né? O átomo hoje é uma coisa gigantesca, né? A gente já sabe que os átomos são formados de pelo menos 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, e estes são formados por outras coisas, leptons, hadrons e bósons e tudo mais, e aí vai um monte de nomes por aí afora. E a ciência está chegando nisso daí. Então, para o vocabulário que a gente tem, que são as menores partículas que se conhece, de todas elas, o menor de todos, né, é o bóson. Logo depois vem lepton, hadron e outros aí, mas o bóson é o mínimo que a gente chegou. Então, o princípio espiritual precisa mexer, aprender a mexer nesse cara para compor partículas maiores, para compor elétrons e tal. Isso é um processo. Então, ele vai fazer, o primeiro dia, os primeiros momentos, ele vai ter que aprender a fazer isso aí. Ele vai ter que ir lá mexer nos quarks, elétrons e bósons e aprender a manipular essas partículas subatômicas. Quando ele aprende a manipular essas partículas, ele já consegue juntar esses bloquinhos. Da mesma maneira que o bebê consegue juntar, alguma hora lá para frente, 2 bloquinhos de Lego. Aí ele já consegue formar elétrons, já consegue formar prótons, já consegue formar nêutrons. Aprendendo isso, ele consegue juntar essas 3 partículas e formar o que vem depois disso, que é o átomo. Aprendendo a formar átomos, ele consegue juntar átomos para formar a próxima coisa, que são moléculas. Aprendendo a juntar, a operar moléculas, ele consegue aprender a juntar moléculas para formar a próxima coisa, que é o reino mineral. Então, isso daqui já se passa um tempo aí infinito, que a gente não consegue definir quanto tempo é. Até que esse princípio espiritual consiga formar coisas do reino mineral, das quais a mais elaborada é o diamante. Depois que ele aprendeu a fazer tudo isso aqui, ele vai passar para o próximo estágio. E o próximo estágio é, com todo o conhecimento que ele já tem de manipular a matéria básica, é colocar vida dentro dessa matéria, fazer uma infusão de vida dentro desse princípio material. Até aqui não se falou em vida, isso é reino mineral. Isso é pedra, rocha, né? E aí vai. Então ele vai ter que aprender a colocar vida. Ou seja, ele tem que aprender a utilizar uma propriedade que está aqui dentro do fluido cósmico universal, dentro do princípio material, que dá vida às coisas. Isso que ele vai mexer, ele vai aprender a utilizar algo chamado princípio vital, quer dizer, o princípio da vida. Quando esse princípio espiritual aprende a mexer nesse princípio vital, ele consegue dar vida àquilo que antes era só mineral, ou só matéria inerte. E aí a gente muda o nome desse negócio para não confundir as coisas. Então a gente não para de chamar ele de princípio espiritual e começa a chamar de princípio inteligente. Ou seja, a palavra inteligência tem a ver com vida. Não existe princípio inteligente no reino mineral. É isso que diferencia um reino do outro. Então a nomenclatura começa a ficar importante, né? Então quando ele passa por esse processo, assim, digamos, de graduação, recebe o seu diploma lá de princípio inteligente, e ele vai continuar a sua jornada. Agora, como princípio inteligente, ele vai continuar interagindo com o fluido cósmico universal para formar outras coisas da criação, só que coisas muito mais avançadas. E essas coisas são vida, todas elas são vida. Então ele vai aprender a criar, por exemplo, tudo que está no reino vegetal. Desde as plantinhas, que são as células mais simples, e até as mais complexas, que são as carnívoras, né? Que é o limite superior do reino vegetal. Tudo isso ele tem que aprender.
mas não é em 5 minutos. Isso é um processo, né? Depois que ele passa por todo esse processo, ele vai aprender a mexer em organismos mais complexos ainda. Ele vai passar pelo reino animal. Ele sai do reino vegetal, que ele já aprendeu aquilo ali, e vai entrar no reino animal, para conseguir criar vida de uma forma muito mais complexa. Né? A definição mais básica que a gente tem da diferença de algo no reino vegetal para o animal é que o reino vegetal, ele se alimenta, daí o nome, plantado na terra. O vegetal não sai andando para procurar alimento. Quando sai andando já não é vegetal, é animal. Então a planta, ela cata alimento como? Plantada ali. Daí o nome planta. Ele vai ali, tenta assim, tenta assado, mas ele não consegue dar passos, ele não consegue se deslocar na superfície. Quem se desloca na superfície atrás de alimento é o animal, são os seres do reino animal. Bom, quando esse princípio inteligente aprende a fazer tudo isso no reino animal, ele recebe uma nova graduação, ele recebe um novo diploma, que é o diploma de espírito. Agora ele vai entrar num novo reino, que é o reino hominal, somos nós, os humanos. Então agora tudo que ele já aprendeu aqui, tudo que agora já está tudo automatizado, tudo isso já foi automatizado. Né? Quando você aprende a dirigir, você não precisa ficar mais concentrado, morrendo de medo, 10 anos depois que você tirou a carteira, não. Ao mesmo tempo que você está dirigindo, está falando no telefone, está ouvindo rádio, tudo ao mesmo tempo. Está assim a mão no volante, coisa que você jamais faria no primeiro dia, enquanto está aprendendo. Né? Então já está tudo isso automatizado. E aí ele gradua-se num outro nível de inteligência superior, que a gente chama de espírito. E esse espírito, tal como o princípio inteligente e o princípio espiritual, continuam interagindo com o fluido cósmico universal para formar coisas muito mais complexas do que ele conseguia antes. Então aqui ele vai formar um monte de coisa, vai formar uma cadeira. Por exemplo, o cachorro não consegue montar uma cadeira. A girafa não consegue montar uma porta. Tem que ser mais inteligente do que isso, que já está no nível do espírito. Então ele vai fazer objetos, vai montar objetos, vai conseguir plasmar perispírito, pensamento, esse monte de coisa que ele não conseguia antes. Então, para detalhar tudo isso aqui, a gente não vai fazer hoje, porque isso é um estudo sobre evolução. Mas isso nos dá a dimensão da onde se inclui, a gente está tentando contextualizar o fluido cósmico universal. Está indo bem até aqui ou está mais nebuloso que eu pensei? Super claro. Está claro, então tá bom. É porque a luz está acesa. Bom, então, esse espírito agora já aprendeu a fazer um monte de coisa. E dentro dessa caixinha, espírito, existem níveis de evolução. Dentro dessa caixinha, os espíritos vão fazendo mais e mais e mais. Nós não vamos estudar isso hoje, porque é um estudo sobre evolução. Bom, e aí o que acontece? Começa a acontecer algumas coisas interessantes. Quem estuda essa parte azul toda aqui que a gente viu, não somos nós. A gente não vai em laboratório de química estudar, fazer colisão de elétrons para ver o que acontece, nós espíritas. A gente não vai no laboratório de física fazer experiência de fissão nuclear. Nós não fazemos nada disso. Quem estuda isso aqui é ciência. Através das suas diversas, né, inúmeras, eu botei muito poucas aqui, mas as suas inúmeras ramos de estudo, ou frentes de estudo. Uma delas é a física quântica, que a gente fica tão excitado, nós espíritos, física quântica e tal. Se você conseguir definir física quântica em uma frase muito simples, a frase é: física quântica é o estudo da estrutura da matéria. O que é a estrutura da matéria? A gente falou agora, né? Esses leptons e quarks, como eles se comportam e tal. É isso que é física quântica. Nós não estudamos isso. Nenhum de nós estuda nada disso. Quem estuda isso é a ciência. Todo o resto que está aí nessa tela, quem estuda não é a ciência. Quem estuda somos nós, os espiritualistas, né, de certa forma. Nós estudamos todo esse resto através das nossas frentes de estudo. Né? A gente estuda coisas que não estão lá. Esse lado aqui, né, quem estuda aqui jamais vai estudar antropologia ou paleontologia. E vice-versa, quem está lá jamais vai estudar moral, jamais vai estudar evolução espiritual, jamais vai estudar Deus.
Então são coisas muito bem distintas e separadas. Por quê? Porque o princípio espiritual e o fluido cósmico universal não tem nenhum ponto em comum. Não existe nada no princípio espiritual que tem a ver com o princípio material e vice-versa. São coisas totalmente 100% independentes. A junção, a união dos dois é que gera o que a gente conhece como criação. Mas então quem estuda isso aqui somos nós. Então você começa a ver que são coisas que cada um estuda a sua parte. O que nós espíritas fazemos, nós aproveitamos o resultado que esse pessoal conseguiu com os estudos para entender melhor a evolução do espírito, o princípio inteligente, etc. Por quê? Se eles nos dizem assim, olha, descobrimos que tal doença assim, 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 serve para a gente essa informação. Serve para a gente, porque tem alguma coisa aqui, em algum canto, que está dando aquele resultado que a ciência nos trouxe. Eles investigam aquele lado, jamais o lado verde. Vice-versa, nós jamais vamos do lado azul, nós usamos os resultados que eles obtiveram, e todo dia se obtém uma coisa nova, né? É isso que eles fazem para a gente. Bom, isso justifica Allan Kardec ter colocado essa frase, que é muito famosa, né? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Olha só que ninguém... Quando você olha essas duas figuras aqui, deixa eu até tirar isso aqui. Quando você olha isso aqui, não existe competição em lugar nenhum. Não existe competição. Competição teria uma interseção, que pertence aos dois ao mesmo tempo. Ora esse quer, ora esse quer. Não existe isso. Então, por isso que Allan Kardec coloca dessa forma, muito claramente. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo, olha só, a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. E ao contrário, né? Só pelas leis da matéria, porque lá só se estudam algo que tem a ver com o princípio material. Tudo que eles veem o resultado, mas não conseguem identificar o princípio material, eles não conseguem explicar. Fica ponto de interrogação, fica em pesquisa, né? E por outro lado, o espiritismo sem a ciência, faltaria comprovação e apoio. Então, um depende do outro. É por causa desse gráfico aqui que Allan Kardec colocou isso. A gente colocou de forma visual, mas é exatamente por isso. Não tem competição. Nós não estamos competindo com eles. E aí uma coisa interessante, quando o nosso amigo coloca isso daqui, todo mundo puxa os cabelos junto com ele, não que a gente vai estudar física, para nós isso aqui só quer dizer uma coisa. A interpretação nossa espírita, ou cidadão comum, vamos colocar assim, disso é: tudo que tem matéria, massa, o M é de massa, tudo que tem massa tem energia. É isso que significa para a gente. E ao contrário, tudo que tem energia tem massa. É só isso que significa para a gente. Então, vocabulário, a gente falou no início, né? De vez em quando, nós, inclusive nós espíritas, nos pegamos dizendo assim: ah, o espírito é essa energia, essa coisa, Deus é energia. Quando você fala que o espírito é energia, eu vou perguntar para você assim, quanto que ele pesa? Você entende que a gente pode continuar falando, desde que você saiba que é um absurdo. Tem pessoas que preferem ouvir assim, porque elas entendem mais. Fala um pouquinho do espírito. Aí a gente, espírito é essa energia e tal. Mas não é. A grosso modo não é. Você falar que espírito é energia, você saiu do lado verde, você entrou no lado azul. E não é isso. Então a gente fala, Deus é essa energia. Não é. Energia é uma propriedade da matéria. Espírito não tem nada a ver com matéria. É separado, independente completamente da matéria. E a gente fala muito, a gente ouve muito o pessoal falar que o espírito é essa energia e tal. Não é. Porque senão ele teria peso. Senão eu quero saber quanto ele pesa. Né? Tá. Dá para entender isso aqui? Tá. Bom, então, o que a gente tem aqui? Aqui dentro, a ciência estuda os fenômenos da natureza. O objetivo da ciência é a compreensão dos fenômenos da natureza.
chegar à verdade, como eles falam, só em relação ao estudo dos fenômenos da natureza. Então, digamos que tem uma certa coisa aqui, um certo evento, que a ciência vai estudar. Alguma coisa que eles vão estudar. Qual é o procedimento da ciência para estudar alguma coisa? Eles olham para o evento e falam assim, espera aí, o que causa isso? É a primeira coisa que a ciência faz. Então, eles vão olhar para aquilo ali, por exemplo, a água está em ebulição. O que causou a água em ebulição? Vamos ter que estudar, vamos pesquisar. Então, você tem que olhar um passo antes, você tem que voltar e dizer o que causou aquilo ali. Quando você descobre o que causou aquilo, a próxima pergunta é, mas o que causou a causa? E aí vai, o que causou a causa da causa da causa? O que causou a causa da causa da causa da causa? Até que você vai chegar num ponto que você pega a causa inicial de tudo. Que é a causa primária de tudo que existe. Então, quando você olha desse lado daqui, para esse pessoal, né, se eles vierem perguntar assim, o que é Deus, não adianta responder que é uma energia, não, pelo amor de Deus. Para eles é isso aqui, é a causa de tudo, é a causa inicial de tudo. Não tem o Big Bang que eles falam, que é a causa de tudo, então eles se atrelam àquilo. Isso aqui é uma espécie de Big Bang, aí, mantidas as devidas proporções. É a causa de tudo. Do lado de cá, a gente tem a inteligência, o princípio inteligente, né? E tem vários níveis, né? A gente viu aqui, você tem humanos, você tem animais de vários níveis de graduação de inteligência, tem vegetais e tudo. Então existem aqui vários níveis de inteligência. E se existem vários níveis de inteligência, tem um nível que é o maior de todos, que é superior a todos os outros, que a gente chama de inteligência suprema. Então, quando Allan Kardec, né, os espíritos respondem a Allan Kardec, o que é Deus? É a única definição de Deus em qualquer sistema de crença que é universal, porque ela pega os dois lados. Ela atende a gregos e troianos. É uma definição completa, com muito poucas palavras. Então, o que é Deus? É a maior inteligência que tem aqui e também a causa de tudo que acontece aqui, a causa inicial de tudo que acontece ali. Então, a definição de Deus, a definição espírita de Deus, é muito clara, muito concisa, muito objetiva e a mais abrangente que existe. Se for qualquer outro sistema de crença pergunta o que é Deus, você vai ter um monte de resposta, muito provavelmente desse lado aqui, de alguma forma. Se não completa, parcial, mas dificilmente não, a gente não conhece, né? Uma definição de Deus que não esteja neste campo e também neste campo. Por isso que a definição de Deus no Espiritismo é tão especial. Só que aí a gente estuda e tal, não sei o que lá, a gente espírita, nós espíritas. E Deus aqui, as pessoas falam com a gente fala, não, Deus e tal, se acredita em Deus. Quando alguém do sistema de crença, né, vem para a gente e fala sobre Deus, nós temos que entender que eles não estão pensando nesse Deus aqui. Ó. Eles estão pensando no Deus segundo a definição do sistema de crença que eles acreditam. Né? Então, para eles, Deus essa parte aqui não é, isso aqui talvez seja parcial. Isso é uma coisa importante. Quando a gente recebe alguém para dar apoio, suporte, tal, né, atendimento, e a pessoa vem de outro sistema de crença, a noção que eles têm de Deus não é a mesma nossa. A gente não vai convertê-los necessariamente, colocar isso aqui goela abaixo, mas a gente precisa entender que há uma limitação ali, para que nós sejamos até mais produtivos nesse atendimento a essa pessoa. Bom, então aqui está todo o princípio do que um dia vai ser matéria. Se a gente limpar esse gráfico aqui, que aqui tem muita parte de evolução, como é que a gente chegou nesse gráfico, né? Se a gente limpar isso tudo aí, sobram 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Só isso. O resto tudo é como chegou no Espírito e como chegou na matéria. Mas se você olhar, só tem essas 3 coisas. E essas 3 coisas é o que em Espiritismo a gente chama de Trindade Universal, que é explicado no Livro dos Espíritos, pergunta 27. Ele fala lá, existe a Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Aí você fala, lê e fala assim, tá bom. Mas olha só, para você chegar no tá bom,
quanto que tem? Quanto de conhecimento que tem antes do, tá bom, entendi. Será que entendeu mesmo? Viu como é complicado o negócio? Por isso que é nebuloso. Porque se você parte do tá bom, quando você lê a pergunta 27, faltou muita coisa. Ficou muita coisa para trás. Muita coisa que talvez, quando você for estudar um pouquinho mais para frente, vai fazer diferença, vai ficar capenga, não estou entendendo, não estou compreendendo direito. Então, até você chegar nesse ponto, tudo isso aí que a gente falou, e falamos muito sucintamente aqui, né? Só para uma passada geral, um panorama. Então, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, ela fala justamente sobre isso. Agora nós vamos olhar o lado de lá, fluido cósmico universal sem todo o resto. Porque a gente só contextualizou, até agora não falamos de fluido cósmico universal, só até que contextualizamos. Onde que ele entra na história? Agora vamos começar a falar nele. Bom, não dá para representar o fluido cósmico universal visualmente numa tela, porque ele é infinito, ele é o aquário da criação, é tudo. Mas, para a gente conseguir passar um conceito, vamos dizer que ele é tudo que está aqui dentro dessa elipse aí. Então, tudo que está ali dentro é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é aquilo que emana de Deus, lembra? Diretamente de Deus. Deus não cospe uma cadeira. Ele emana fluido cósmico universal, que vai ter que ser modificado 1 milhão de vezes até chegar na cadeira. Então essa modificação ela é feita em partes, em pedaços, por espíritos diferentes. Então, num primeiro momento, esse fluido cósmico universal vai ser modificado por espíritos que são os mais avançados possíveis, ali quase que ombro a ombro com Deus. São os espíritos mais avançados da criação. Eles vão pegar o fluido cósmico universal, que é o bloquinho de Lego, e vão fazer uma primeira conjunto de modificações, e vai sair algo que a gente chama de habitações cósmicas. Outro grupo de espírito vai pegar as habitações, parte do que foi formado como habitações cósmicas, e vão criar o que a gente chama de impérios estelares. Outro grupo de espíritos manipula esses impérios estelares para formar constelações, galáxias e constelações. Outro grupo de espíritos trabalha ali para formar planetas. Por exemplo, teve um espírito que teve que entrar ali na galáxias e constelações e formar um planeta chamado Terra. Um espírito avançadíssimo. Dentro desse planeta, né, de cada planeta, seja lá ele qual for, você tem o que a gente chama de matéria imponderável e matéria ponderável. Bom, quem faz o que aqui? Será que a gente consegue criar uma constelação? Vamos nos unir e criar uma constelação? Dá? Não dá, porque eu não tenho nível evolutivo para isso. Dá para criar um planeta? Não, não dá. Tem que ser no mínimo um Jesus. Eu não consigo, você não consegue. Então quem faz o que aqui? Fluido cósmico universal só tem um que mexe ali, que é quem cria o fluido cósmico universal. É só Deus. Essas outras 4 transformações seguintes aqui, elas são operadas por espíritos extremamente inteligentes, que André Luiz usa termos diferentes, porque dependendo de quem vai falar, usa um dos 4 seguintes termos, mas é a mesma coisa, né? Então tem lá os grandes devas, arcanjos, inteligências divinas, inteligências gloriosas, são 4 nomes diferentes para a mesma categoria de espíritos, que são os que conseguem fazer isso aqui. E quem mexe na matéria imponderável e na matéria ponderável, dentro de cada planeta? Somos nós. Somos nós que somos inteligências humanas e também espíritos. Ou seja, que estão desencarnados também mexem no fluido do planeta. Por isso que eles interagem com a gente, porque nós e eles estamos mexendo no mesmo aquário. Senão não teria interação. Tá certo? Então nós mexemos só nisso daqui. A nossa pretensão de querer criar um planeta segunda-feira de manhã não vai vingar, não vai dar certo. Porque nós não temos nível moral e intelectual para fazer isso. Então, o nosso estudo se resume a entender isso aqui, ó, dentro do planeta que eu estou, né? Vamos deixar isso aqui, vamos ampliar esse negócio aí, e nós vamos chamar isso de fluido planetário. Olha só, não é que eu não possa chamar de fluido cósmico universal, mas olha a confusão que vai dar. Se eu começar a chamar isso, o fluido aqui do planeta,
de fluido cósmico universal? Porque se eu chamar o fluido do planeta Terra de fluido cósmico universal, como é que eu chamo o fluido em torno do planeta Júpiter? Olha a confusão de vocabulário que vai dar isso aí. Então não dá. Não dá para chamar de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é só aquele que é o halo divino, né? Que emana de Deus. Aquele é. Todo o resto é fluido modificado. A tal ponto de que quando chega a nível planetário, cada planeta tem seu fluido. E não são iguais. Os fluidos de cada planeta são próprios do propósito daquele planeta. Então, dentro do fluido planetário, agora nós estamos falando de Terra aqui, nós temos a matéria ponderável e a matéria imponderável. Bom, o que é a matéria ponderável? É aquela matéria que a gente conhece comum, né? Que a gente estuda e que tem 5 estados da matéria. A gente vai só falar nos 3 principais aqui, não precisa falar dos outros, não vai fazer diferença nenhuma para nós espíritas, nós não vamos no laboratório de física. Então, os estados da matéria que a gente conhece, os comuns, são sólido, líquido e gasoso. Os líquidos e os gasosos são chamados aqui, né, academicamente, de fluidos. Então, nós vamos falar fluidos materiais para distinguir do resto. Então, olha só, o nosso vocabulário até agora é fluido cósmico universal, fluido do planeta Terra, e dentro dele, né, aquilo que a gente pega do nosso dia a dia, fluidos materiais, que são, todos os elementos são sólidos e gasosos. Então, água, óleo, ar, né, tudo isso aí, oxigênio. Então, o nível de matéria ponderável, a gente tem os fluidos materiais. A nível de matéria imponderável, a gente tem os fluidos espirituais. Então, olha só, quem está desencarnado não consegue mexer aqui. Não consegue mexer aqui. Ele precisa de alguém que intermedie, se for o caso. Ele precisa de um mensageiro. Seja lá um médium, um ectoplasma, seja lá o que for. Ele não consegue, quem está desencarnado, não consegue chegar aqui e levantar essa mesa. Ele consegue, talvez, causar que algo levante a mesa. Mas ele em si não consegue. Tá? Então, esses fluidos espirituais, eles circulam na matéria imponderável. Bom, qual que é a diferença de matéria ponderável e imponderável? Né? Matéria ponderável é aquela que a gente identifica com os nossos 5 sentidos. Né? Aquilo que eu pego, aquilo que eu sinto, cheiro, osso, tal, né? Tato. Isso é a matéria, e assim, pelos 5 sentidos, é que eu percebo a matéria ponderável do planeta, deste planeta aqui. Se me botar em Júpiter, eu não consigo fazer mais nada, eu nem consigo ir para Júpiter, porque é muito mais avançado, a gente não consegue plasmar um perispírito. E os fluidos espirituais, como que eu percebo esses fluidos espirituais? Através dos centros de força, ou chakras. Porque nós somos seres que estamos em 2 dimensões, pelo menos, né? Uma dimensão material grosseira e uma dimensão que a gente chama de semimaterial, depende um pouco da nomenclatura, mas uma dimensão que não é visível aos nossos 5 sentidos, não é palpável pelos nossos 5 sentidos. Então, tudo que acontece aqui depende do nosso centro de força. Então, nós, como pessoas encarnadas, ou seja, temos essa parte e esta parte ao mesmo tempo, nós sofremos influência dos 2 lados. Nós sofremos as impressões que ficam nos nossos 5 sentidos e as influências espirituais. Aí aqui tem gente que detecta mais essas influências espirituais, tem gente que detecta menos, né? São graus diferentes, dependendo de uma série de coisas. Que nem é o caso hoje, a gente está estudando fluidos aqui. Então, olha só, a gente tem fluido cósmico universal, fluido planetário, fluido espiritual do planeta e fluido material do planeta. Os fluidos espirituais de Saturno não são iguais aos nossos aqui. Os fluidos materiais de Plutão não são os mesmos nossos aqui. São coisas diferentes, porque elas são próprias do fluido planetário. Que é consequência de quê? De alguém ter modificado constelações e tal, e formar um planeta com um propósito. O propósito não é o mesmo do nosso. Por isso que os fluidos são diferentes. Tá? Tá muito complicado isso aí? Não. Não, tá bom? Bom, aí vem Allan Kardec
e coloca essa frase aqui na Gênesis. Não é rigorosamente, ele está tentando definir isso aqui, ó, fluidos espirituais, porque também é nebuloso, né? Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, porque em definitivo eles são sempre matéria, mais ou menos que tendenciada, porque isso é matéria, isto também é matéria. Isso é matéria percebida com os 5 sentidos, isso é matéria percebida com os chakras, os centros de força. E aí ele fecha com chave de ouro dizendo isso aqui no mesmo parágrafo. De espiritual, realmente, só a alma, o princípio inteligente. Aí você volta lá no primeiro quadrinho, lembra? Você tem princípio material lá, e princípio espiritual aqui, né? O que ele está dizendo? Que de espiritual só, sem entrar o princípio material, só tem o princípio inteligente, que é o que a gente viu lá atrás, aquele gráfico. Aquele gráfico é a representação gráfica dessa frase aqui. Então você vê, tudo que Kardec fala tem um propósito e um sentido. E o que eu falo que às vezes fica nebuloso, cabuloso e tal, é porque a gente não está conectando as coisas. O que a gente tentou fazer, né, nesse estudo, que a gente faz nesse estudo, isso é um estudo muito, muito, muito longo. Isso aqui a gente reduziu para 40 minutos e tal. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é pegar todas essas pecinhas para justificar por que ele está falando isso. Não é que ele acordou um dia e falou, estou com vontade de escrever essa frase, tive uma tremenda, vou usar licença poética para escrever essa frase. Não, não é isso. Então tem todo um trabalho aí dele, em conjunto, obviamente, com os espíritos, tentando explicar tudo isso para a gente. Bom, agora eu quero fazer, a gente vai fazer junto, não, porque eu estou aqui aprendendo também, então nós vamos aprender junto, fazendo um exercício aqui. É realmente junto que a gente vai fazer isso. Então a gente viu que tem 2 lados, o lado do princípio inteligente, né, e o lado do princípio material. Eu vou colocar alguns itens aqui na tela, para a gente tentar ver se esse item que a gente vai colocar se enquadra do lado de cá ou do lado de cá. Lembrando, aqui é o lado do princípio material, aqui é o lado do princípio inteligente. Então, se eu falar assim, por exemplo, princípio vital, isso entra de que lado? Princípio inteligente. Oi? Princípio inteligente. A maneira com que a... essa é a confusão. Essa é a confusão. A maneira com a qual a gente vai separar um do outro é tudo o que precisa do princípio material tem que estar do lado de cá. Princípio vital precisa de princípio material? Precisa. A gente viu lá, é dentro dele, faz parte do princípio material. Então, princípio vital não pode estar do lado de cá. Se precisa usar o princípio material, tem que estar do lado de cá. Então, princípio vital é algo que está do lado da matéria. Outro aqui, ó, pensamento. Está de qual lado? Material. Por quê? Porque precisa de princípio material para formar o pensamento. Olha só, toda vez que o espírito tem que tomar uma ação, como é que um espírito toma ação? Indo no princípio material para fazer alguma coisa. Se você está pensando, é uma ação. Se é uma ação, você precisou ir no princípio material para fazer alguma coisa. E se precisou ir no princípio material, não interessa isso, a coisa que você vai fazer. Está do lado de cá. Não interessa se você vai pensar uma coisa muito boa, muito ruim, uma coisa neutra, não interessa. Você precisou do princípio material para executar aquela ação. Caridade. Material. Precisa de princípio material para fazer a caridade? Da onde vocês tiraram isso? Pode ser a caridade moral. Caridade é algo inerente ao espírito, um espírito caridoso, um espírito que gosta de fazer caridade. Você não precisa de princípio material para isso. Isso é atributo do espírito, é uma conquista do espírito. O que vocês estão confundindo é que eu preciso fazer uma atividade no meio da rua, que é a caridade. A caridade não é um tipo de um pensamento? Não. Pensamento é formado por matéria.
Caridade é inerente ao espírito, é do princípio inteligente. Mas para ela ser executada, precisa de uma matéria. Não. O espírito pode. Faz uma oração para ela. Exato. Tá. Mas não precisou O dela pra passe, por fazer. exemplo, existe É. um espírito. Faz uma oração para Então, Deus. Mas uma oração Você entendeu? é pelo pensamento, pelo sentimento. Quando você ora, você vai Pelo pensar. sentimento. É. Mas você entendeu que a caridade é o que fez você fazer a oração. É a causa de você fazer a oração, não é a oração. Porque você é uma pessoa caridosa, você vai fazer uma oração para alguém que está precisando, está no hospital, que seja. É porque você tem um princípio dentro de você, que é o princípio da caridade. Você não precisa do princípio material para isso. Não. Mas. Porque eu saio da matéria. Não. Não. O espírito é matéria. Não, não sai da matéria. Você não sai da matéria. Entendeu? A caridade é que vai fazer você pensar em alguma forma de executá-la. Mas a caridade em si não precisa da matéria. Complexo. Viu como é? Complexo. Nebuloso. É nebuloso. E quando a gente não entende direito, a gente vai lendo, vai estudando e tal, e fica fácil da gente se equivocar. Raiva. Eu acho que eu não vou mais dar palma. Olha só, Eu acho que a matéria raiva é um sentimento, não é? É. Precisa de princípio material? Não, Ah, um sentimento. não precisa. O sentimento não é derivado de um pensamento? Exato. Como? O sentimento não é É derivado uma de um emoção que pensamento? você tem, é uma emoção que você tem. Né? Mas a emoção vem depois de um pensamento. Não, mas olha só, você com raiva, você vai pensar uma forma de executar a sua raiva. Mas a raiva vem antes. A raiva é inerente ao espírito. Não pensa. A raiva é inerente ao Mas se eu não espírito. penso, eu não tenho raiva. Não, você pensa em raiva porque você Não, tem mas raiva. a raiva é meio sentimento da raiva instintiva e você também, pensa né? nela. Você entendeu que aqui, ó, aqui é só inteligência, ó. É só o princípio inteligente aqui. Não tem princípio material. Raiva é um atributo do espírito, é algo que o espírito tem. É como se fosse o ser e o ter, né? No caso, né? Se você for assim. Você é raivoso, né? É. Você é raivoso. E ali é o que você tem. Você vai, como você vai executar a raiva. É. Mas a raiva em si, assim como a caridade, é do princípio inteligente. Como se fosse algo que sai dos sentimentos, que sai das emoções. Quando sai, você já vai executar, né? Mas, por exemplo, você não pensa em fazer mal para alguém se você não tem, por exemplo, raiva daquela pessoa. A raiva veio antes, ela que foi o gatilho. Tudo que acontece no princípio material é gatilhado pelo princípio inteligente. Entendi. Né? Quem age na matéria é o princípio inteligente. Vai voltar lá no início. Quem age no princípio material é o princípio espiritual, nunca o contrário. Nunca a matéria vai agir na sua raiva. Sempre ao contrário. Então os gatilhos estão todos aqui. Ó. Magnetismo. Material. Material, isso é fácil. Tá ficando fácil. Realmente. Tá pegando jeito. Tá pegando jeito. Vingança. Princípio Material. inteligente. Ah, não. Fazer a vingança não. É a ação. Mas e sentir? Fazer já é ação, é antes da ação. Mas sentir a Sentir vingança, a vingança é é inteligente. Porque antes da vingança vem a raiva. Você é vingativo. Você é vingativo. Aí você vai agir no fluido Pensar. planetário É, para executar essa vingança de alguma forma. Mesmo que seja só no pensamento. no Se sentimento. pensou, já utilizou o princípio material. Você é vingativo. Se você veio a pensou vingança. na vingança, você já materializou isso. Sentiu. Né? Você pensou em se vingar de alguém, você já materializou isso. Porque você já criou forma pensamento. Você já mexeu no Então, princípio a material. execução nesse caso foi o pensamento. Poderia agir fazendo alguma coisa ou só pensando. Mas se você A pensou, vingança. você usou o fluido, o princípio material. Sim, então, mas a vingança vem, logo eu posso executar ela de algumas formas. Isso, O pensamento isso. é uma delas. Isso, a vingança é o gatilho. Uhum.
Acho que o pensamento é o que vai fazer executar, né? É, Você vai execução, raciocinar em cima da... Daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre isso aí. Atmosfera. Material. Material. Os materiais são fáceis. O que a gente tem dificuldade são os que não são materiais. Fraternidade. Inteligente. Inteligente. Está melhorando. Está Ah, ficando mais claro, menos vamos ser nebuloso. aprovados. É porque, de acordo com a sua explicação, tudo que não. que a gente fica na dúvida, obviamente, então logo é o inteligente. Aqui estão todos os gatilhos. Aqui estão todos os gatilhos. Ali estão todos os gatilhos. Ódio. Eu já pensei mais pelo lado de o que a gente sente, o que a gente exala. É a emoção que você traz, né? É. Então, ódio é princípio inteligente, né? É que meu pensamento ele tem que partir de alguma coisa, por exemplo. Essa coisa que faz você pensar está aqui. Tudo parte de alguma coisa. No caso, o princípio material veio do princípio inteligente. O que você está pensando está respondendo a algo que vem daqui, é um comando daqui. É um comando daqui. Mas o pensamento não é criado através de conexões cerebrais que são Mas cérebro você já está aqui, lá dentro. Precisa do fluido universal para transmissão de pensamento. Pensamento é criado quando existe um gatilho aqui, por exemplo, ódio. Eu estou com ódio de alguém, eu quero matar aquela pessoa. E o meu pensamento é, eu vou pegar o revólver e matar. Então eu crio uma forma, pensamento, como se eu estivesse fazendo um desenhozinho, tirando uma foto daquilo que eu quero que aconteça. Eu lá apontando a arma e matando a pessoa. Então eu criei uma forma, pensamento para isso. Aí materializou. Mas o gatilho está aqui. Ó. Por que eu estou pensando isso? Porque eu tenho ódio. Por que eu estou pensando isso? Porque eu quero fazer fraternidade. E assim vai. Aqui estão todos os gatilhos. Perispírito. Material. Material imponderável, né? Gravidade. Material. Material. Felicidade. Inteligente. Então, não faz sentido a gente procurar ser feliz comprando a maior casa do mundo, tendo 3 carros, tendo o melhor equipamento do mundo. Não faz sentido. Porque a felicidade não depende do princípio material. Então a frase dinheiro não traz felicidade é feita. Dinheiro e nada que use o Eu princípio não material. preciso disso, eu tenho outras formas de ser. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu posso simplesmente ser feliz, ponto. Uma pessoa Se você já for, mas se você não for, pode como é que ser você feliz. exerce a felicidade? Como é que você melhora a Mas felicidade? isso é momentâneo ou é o que está na essência? É a essência do ser. Na essência do ser. E é isso que transforma a aura da pessoa, que faz atrair a espiritualidade A simpática. aura é material. A aura inclui perispírito. Então, Para você aumentar o seu grau de felicidade, Isso é a causa. Acho que é isso você que eu não falo. tem que usar nada que está aqui. Você só tem que fazer alguém feliz. nebuloso. Agora ficou nebuloso. Não estava nebuloso não, mas agora está nebulosíssimo. Olha só, você é feliz quando você dá felicidade a alguém. Quando você faz alguém feliz. Por exemplo, você tem seu filho lá, pequenininho, 2, 3, 4 anos. Aí você resolve levar seu filho lá no parquinho. Aí você vai lá sentar no banquinho e ficar olhando, e ele está lá com os coleguinhas brincando, fazendo aquela bagunçada, joga areia para o alto, um joga água no outro, estão todos felizes, rindo. Você está olhando aquilo ali, você está num estado de felicidade absurdo. Por 5 minutos, digamos. Durante aqueles 5 minutos, não teve vizinho ruim, não teve conta para pagar, não teve chefe chato, não teve membro da família que importuna, não teve. É um patamar de felicidade absoluto. E você não mexeu aqui. Você não construiu nada aqui. Por isso que dizem que quando você está em paz, não importa onde você está. Como diz Allan Kardec, você leva o seu céu e o seu inferno aonde você vai. É. Porque aonde você vai,
você não necessariamente leva alguma coisa daqui, mas você leva tudo daqui. Você leva todos os gatilhos que estão aqui. Então, os sentimentos estão muito mais relacionados à parte espiritual. Totalmente. Totalmente. É o que a gente é, né? Na verdade. Aqui é a essência. Faz sentido. É isso que a gente traz. Aqui é a essência. E aí também possui uma escala evolutiva. Isso. Então, se eu estou procurando felicidade e estou trabalhando em algo aqui para ser feliz, eu estou perdendo a encarnação. Claro que eu quero ter conforto, eu quero ter algumas coisas que vão me auxiliar no meu propósito reencarnatório, por exemplo, que pode ser ajudar outras pessoas, claro. Mas aquilo não pode ser o meu objetivo. Faz sentido com o princípio de atração das coisas. Se você está feliz, logo você vai ter mais coisas também, porque isso é o que vai ser atraído por ali. Não eu ter aquilo ali para que eu atraia a minha felicidade. Sim, eu vou modificar um pouquinho o que você falou, para ficar mais desafiante ainda. Ótimo, estava tão bom. Você falou, quando eu estou feliz, eu atraio as coisas que eu quero, etc. Né? Eu vou dizer para você o seguinte, quando você está feliz, você vê nas coisas que você já tem aquilo que você quer. Perfeito. Você até para de querer outras coisas que você achava que queria, porque nem precisa daquilo. Isso é muito bom. Arrepiei. Não? Muito complicado isso aí. Agora está mais... Está descomplicando. Agora o pé está chegando mais no chão, né? É difícil, é complicado, nós não temos vocabulário para isso. Mas olha só, para a gente chegar num gráfico como esse, tem que se falar tudo que a gente já falou lá atrás, senão não tem cabimento. Mas esse é o grande objetivo, da gente entender, né, como que eu espero, sei lá, sou uma pessoa vingativa, entendeu? Aí eu quero praticar minha vingança, eu vou lá. Não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar aqui, porque aqui, ó, aqui do lado de cá estão todos os nossos vícios e virtudes. O nosso caráter está aqui. Né? E do lado de lá está tudo que é matéria, né? Dos seus vários níveis. E no caso, essa parte relacionada à moral, virtudes, caráter e vícios, elas estão relacionadas com vidas anteriores. É isso? A gente carrega esse tipo de... É quem você é a essência. A essência. Você carrega, melhora, né? você melhora. Então, olha só. A ciência não vai nunca estudar moral. Ela não se importa com isso. Não é que ela é imoral. Não interessa para eles. Não é parte do estudo. A ciência não vai estudar evolução do princípio inteligente através de melhoria de caráter. Não é isso que eles querem. Não está no propósito deles. O propósito deles está no estudo de tudo que tem a ver com o princípio material. Então a gente, às vezes, nós espíritas, criamos uma falsa expectativa de um dia a ciência vai descobrir Deus, um dia a ciência vai descobrir o Espírito. Não vai. Não vai porque não vai ser pesquisado. E não vai ser pesquisado porque está fora do escopo de trabalho deles. Então a gente cria essas falsas expectativas. A nossa essência, quem estuda a nossa essência não é a ciência. Somos nós espíritas, espiritualistas, né? A religião, do modo geral, seja ela qual for, ela deveria estar centrada aqui, né? Os recursos, a gente precisa de recursos aqui. Por exemplo, se ninguém contribuir com o centro, não dá para manter o centro, que é quem estuda isso daqui. Então eu preciso de um recurso aqui para continuar essa caminhada aqui. Daí a interação do princípio inteligente com o princípio material. A gente precisa buscar recursos lá para executar certas tarefas. Tá bom ou não tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Sensacional. Então chega, né? Que senão dá nó na cabeça. Né? Tá bom, gente. Demais. Obrigado. Mas também. Acho que eu fiz muita pergunta, agora estão devolvendo. Então,
qual é a relação entre o fluido universal e o vital? Eu vou voltar aqui, uma transparência aqui. São coisas completamente diferentes, mas vamos lá, vou mostrar aqui. Quando você está estudando os fluidos, né, que a gente tem a matéria ponderável e a matéria imponderável, tá, que a gente até colocou aqui. Tá? Então, fluidos espirituais dentro do fluido planetário, uma modificação muito longe do fluido cósmico universal, já está muito longe. Idem aqui, fluidos materiais. Nós temos um pedaço aqui, certo? Mas nós não somos dois, não tem uma faca atravessada que me deixa duas partes. Eu sou um só, eu sou um ser íntegro, no sentido de conectividade. Então tem que ter alguém, tem que ter algo que junta esse fluido com esse fluido. Quem faz essa junção desses dois fluidos é o fluido vital. Então, fluido vital é aquilo que dá, daí o nome, vitalidade. Vitalidade é vida, vida animada, né? Fluido vital é o que faz a conexão do fluido espiritual com o fluido material, né? Nos espíritos desencarnados não tem isso e não tem fluido vital, porque não precisa da conexão. Mas tem fluidos espirituais lá. No mundo. Ele está na matéria, né? Ele ainda está na matéria, mas imponderável. O fluido vital se encontra no duplo etérico? Fluido vital é o fluido que circula no duplo etérico. Se você pensar, começando aqui no princípio inteligente, né, nós temos 3 corpos sutis, né, que são níveis de energia diferentes. Então, para você conseguir sair lá, por exemplo, da vingança, e executar essa vingança no seu corpo físico, fazendo um bom trabalho para alguém, alguma coisa, você tem que passar por níveis de energia diferentes. Então, o primeiro nível, que é o corpo sutil mais sutil de todos, mais próximo do que seria o espírito, é onde o espírito faz a sua primeira interferência, é chamado corpo mental. Ali é gerado o pensamento. A única coisa que o corpo mental faz é gerar pensamento. Então, você pensou, ele faz o desenho do que você pensou e apresenta para o mundo espiritual. Estou pensando isso, né? Quando esse corpo mental recebe essa informação, ele cria essa forma de pensamento, ele passa, é uma linha de produção, ele passa para o próximo corpo, que é o corpo espiritual. O corpo espiritual faz uma coisa, ele é a lei de débitos e créditos, ele é o sistema de contabilidade. A única coisa que ele vai fazer, ele não vai interferir naquilo que você quer fazer. Você quer bater em alguém, então você pensou que você vai bater em alguém. Você não consegue fazer nada sem pensar antes. Você não consegue no supermercado comprar uma laranja se você não se imaginou lá pegando a laranja, né? De alguma forma. Então, o corpo mental pensou. O corpo espiritual vai registrar aquela ação como débito ou crédito, né? Que vai ser carregada desde o simples ignorante até agora, até o momento atual. Então, nosso corpo espiritual é carregado de débitos e créditos. Tem um balanço aí, né? Depois que isso é documentado, é contabilizado, vai para o próximo corpo, que é o duplo etérico, que é onde está o fluido vital. O duplo etérico, a próxima coisa é o corpo físico. Então, ele está no meio ali, entre o corpo espiritual, né, entre os corpos sutis e o corpo físico. Ali no corpo duplo etérico, onde está o fluido vital, está a base dos centros de força, dos chakras. Ali está a base dos chakras. Se esse corpo vital está desequilibrado, todos os chakras estão desequilibrados, ou vice-versa. Se os chakras desequilibra, todos desequilibram, porque todos estão apoiados na mesma base. Então, se desequilibra um, desequilibram todos. Claro que o sistema tem proteções, né? E se você fica com raiva durante um tempo de uma pessoa, passou a raiva, tudo se reequilibra. Mas acontece que se você não dá esse tempo para o sistema se refazer, se você está em raiva constante, 24/7, você não está dando a oportunidade do sistema se refazer. Vai chegar uma hora que ele não consegue mais. Você detonou o sistema, aí você precisa de auxílio externo. E tratamento espiritual passa, etc, etc. A pessoa sozinha já não consegue mais se refazer, porque o duplo etérico está tão danificado que você não consegue mais recompor pelas automatizações do sistema como um todo.
aí onde causa o desequilíbrio físico, muitas vezes. Totalmente. Se o duplo etérico está desequilibrado, o corpo físico está igual. Assim a gente transmite doenças. Esse é o canal de transmissão de doenças. Dos gatilhos do sistema inteligente para o corpo físico. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. Você tinha mencionado que o fluido espiritual não tem nenhum tipo de interação direta nos fluidos materiais. Então, quer dizer, o espírito não consegue operar a matéria. Ele precisa de alguma coisa no meio. Então, no caso dos encarnados, você é um espírito também. Sim. Mas você consegue operar na matéria porque tem fluido vital. Mas como que explicaria, por exemplo, nos tempos de Kardec, os levantamentos de mesa? O que eles fazem, o que acontece em qualquer situação mediúnica, em qualquer coisa mediúnica. Existe algo chamado ectoplasma, que é o fluido vital disponibilizado para espíritos desencarnados que não são o dono do negócio. Você entendeu? Todas as nossas células, de cada uma das nossas células, geram ectoplasma, que é uma substância que permite a espíritos desencarnados operarem no plano material. Precisa de ectoplasma. Se a mesa está girando, tem uma ou mais pessoas ali que estão doando ectoplasma. E os espíritos desencarnados estão recolhendo aquele ectoplasma e utilizando para levantar a mesa. O ectoplasma, ele seria um fluido espiritual ou material? Ele é um fluido essencialmente material porque ele é gerado dentro de cada célula. Mas logo eles conseguem operar um fluido material. Eles têm que usar o ectoplasma para fazer alguma coisa, né? Como se fosse Por exemplo, um espírito desencarnado, para fazer você se sentir mal, por exemplo, com a dor aqui, ele precisa de ectoplasma. Primeiro você tem que estar em sintonia com ele e tal, etc, etc, né? Mas é que nesse caso, por ele ser um fluido material, o ectoplasma, que é manipulado pelos espíritos que são... Peraí, ele é um fluido gerado no plano material. Tá. Mas ele tem uma perna em cada plano, senão ele não faz a interface. Então ele é intermediário. Ele tem uma perna do lado de cá e uma perna do lado de cá. Ele é gerado aqui, mas ele tem uma perna do lado de cá e uma perna do lado de cá. Senão ele não consegue fazer interface. Entendi. Não? Então ele é uma espírito desencarnado não gera ectoplasma. Sim. Quem gera ectoplasma é espírito encarnado. Aí esses espíritos estão aqui, usam o ectoplasma que a gente gera. Ele é gerado aqui, mas com conexão no fluido. Então é metade. É como se ele fosse um semimaterial. Semimaterial. A gente usa essa palavra por causa disso. A gente usa a palavra semimaterial por causa disso. Parte está aqui, mas não tem uma parte que está aqui. Que é o que permite os espíritos desencarnados atuarem na matéria. Por exemplo, quando você vai lá no passe, na sala de tratamento e tudo, como é que o espírito desencarnado bom, né, que são os espíritos superiores, vão interferir no seu corpo? Como é que eles vão melhorar a sua situação? Precisa de ectoplasma. Da onde vem ectoplasma? A gente está aqui reunido agora, o nosso ectoplasma está sendo recolhido. E pode ser que todo mundo está doando ectoplasma em quantidade suficiente para que somente um de nós se beneficie daquele. E a gente não vai ver isso acontecer. Porque isso ocorre aqui. Ó. Então os nossos 5 sentidos não detectam isso. Tá? Nebuloso. É nebuloso. Só espero que a história do fluido cósmico universal tenha ficado menos nebulosa. Né? Bem menos. Bem menos. Queremos mais aulas. Por gentileza.